Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 20, diz o seguinte: De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: Nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Esse é um milagre inusitado de Jesus. Diz a Bíblia que ele voltava para Jerusalém e no caminho teve fome. Então ele viu uma figueira que tinha folhas e se aproximou dela. Porque lá em Israel, as figueiras, quando elas estão copadas, cheias de folha, é porque elas já produziram frutos. As folhas das figueiras são indicativo de que elas estão com frutos. Ao aproximar-se da figueira, Jesus procurou e não encontrou fruto naquela figueira. Então ele a amaldiçoou e ela então secou imediatamente, o que causou admiração no coração dos seus discípulos. Quando pensamos no propósito para o qual Deus criou aquela figueira, nós começamos a entender um pouco melhor a história. Deus criou aquela figueira para que ela produzisse fruto para alimentar as pessoas. Foi esse o propósito de Jesus ao chegar próximo dela. Tomar do seu fruto para alimentar-se e dessa maneira saciar a sua fome. Contudo, quando estava próximo a ela, Jesus viu que ela era uma figueira enganosa, porque ela não tinha produzido fruto. Ela tinha deixado de cumprir o propósito da sua existência. Meu amado, essa figueira representa Israel. Israel é a nação amada de Deus, o povo que ele escolheu para si e adotou, o povo a quem ele revelou a sua glória, o povo para quem ele deu a sua lei e ele ensinou as normas de culto. Deus separou para si Israel para que Israel produzisse fruto para a glória do nome do Senhor. Israel deveria ser uma nação sacerdotal, difundindo a mensagem e a fé em Deus entre todas as nações. Israel deveria dessa maneira abençoar as nações, ensinando-as a temerem a Deus. Israel também deveria viver uma vida digna diante do Senhor, de tal maneira que as nações vissem em Israel a presença e a glória de Deus. Contudo, Israel viveu aquém desses propósitos. Israel rejeitou o Senhor. Ao invés de viver para o Senhor, Israel viveu para a sua religião. Israel fez da lei de Deus a sua própria religião, do culto a Deus uma manifestação da sua religião, dos seus rituais a razão de ser da sua existência. E dessa maneira Israel deixou de conhecer ao Senhor e deixou de produzir fruto para a glória do Senhor. Por essa razão, o Senhor disse que o reino lhe seria tirado e seria dado a uma nação que produziria frutos. Essa história de Jesus e da figueira nos lembra do propósito da nossa vida. Fomos salvos pelo Senhor para produzir frutos para o Senhor. Os frutos que Deus quer ver em nossa vida são os frutos do Espírito. O amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Esses frutos Deus quer ver em nós, para que o seu nome seja glorificado. Além disso, fomos salvos pelo Senhor para que sejamos seus sacerdotes nessa geração má e corrupta, de tal maneira que possamos mostrar aos homens um caminho novo de salvação, mediante a fé em Jesus. Fomos salvos pelo Senhor também, para que vivamos uma vida digna, de tal modo que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, reconheçam que nós conhecemos a Jesus, aceitamos a Jesus e temos vivido uma vida debaixo da presença de Jesus, portanto, uma vida transformada pelo Evangelho. Se nós vivermos esse tipo de vida, estaremos produzindo fruto para o Senhor. Dessa maneira, estaremos glorificando o nome do Senhor. E, naquele dia, quando nos colocarmos diante do Senhor, experimentaremos a alegria de ouvir a palavra do Senhor, dizendo-nos: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muitos te colocarei. Entra no gozo do Senhor.
Que seja assim com a minha vida, que seja assim com a tua vida. Que Deus nos abençoe.